Quero saudar os queridos e amados irmãos com a santa e a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, iremos aqui dar introdução a mais um estudo da nossa lição bíblica dominical, a qual estamos na lição número 5, que vai nos falar sobre dons de elocução. E iremos classificar esses dons de elocução, que são dons de profecia, dom de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas. O nosso texto áureo, ele nos diz: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 e 3. A nossa verdade prática nos diz: os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em casa está baseada em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7, 10 ao 12, e capítulo 14, versículo 26 ao 32, que vai nos dizer, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedades de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez e haja intérprete. Mas, se houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo, mesmo e com Deus, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem, mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Esta foi a nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos. Nosso comentário, nossa introdução, a qual o comentarista ele primeiro nos dá o nosso ponto central. Ele diz: os propósitos dos dons de elocução são os de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. A introdução no nosso comentário, ele diz que a classificação dos dons de elocução, a qual eu já vos falei, que são profecia, variedades de línguas e interpretação de línguas. Os seus propósitos são consolar, exortar e edificar a Igreja de Cristo. E este texto nós podemos nos basear em 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo 3.
Os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser usadas incorretamente pela igreja. São dons manifestos de Deus, são manifestações sobrenaturais de Deus que não podem ser utilizados de forma incorreta pela igreja. Por isso é necessário que procuremos procurar ter um conhecimento pleno das Santas Escrituras, para qual propósito Paulo deixou escrito os profetas e outros escritores inspirados pelo Espírito Santo, porque tudo que nós vemos e lemos na Bíblia tem um propósito de Deus para a nossa vida. E esse propósito é para edificar, esse propósito é para exortar, esse propósito é para consolar a Igreja de Cristo, que ainda está presente aqui na terra. Então, meus irmãos, que possamos estudar e adquirir conhecimento da palavra de Deus, para que não venhamos utilizar de forma incorreta esses dons a qual Deus nos confiou, dons especiais, dons espirituais, sobrenaturais, que Ele tem confiado à igreja para edificação, exortação e consolação do corpo de Cristo. Nosso comentarista ele nos dá o nosso primeiro tópico, a qual fala sobre o dom de profecia. E o que é o dom de profecia? Dom de profecia são mensagens espontâneas vinda do Espírito Santo e direcionada de forma audível, de forma que a pessoa que recebeu a mensagem entenda e expresse ao destinatário, de forma que ela possa ouvir e entender. E qual o objetivo da profecia? É o mesmo dos dons de profecia, é para edificar, é para exortar, é para consolar a pessoa que recebeu a mensagem vinda da parte de Deus. O objetivo da profecia é esse, seja ela tanto para a Igreja de Cristo ou para uma pessoa em especial. Essa mensagem, ela tem o objetivo de consolar, exortar e edificar a pessoa que recebeu ou a Igreja de Cristo. E você até pode me perguntar, mas o dom de profecia só está limitado para isso? Sim, pois a própria Bíblia, ela fala que os dons espirituais são para edificação do corpo de Cristo. Se for fora disso, eu não aconselho entrarmos em discussões que para nós não teriam nenhum valor, pois se a Bíblia, a própria Bíblia declara isso, então eu estou do lado da forma bíblica e posso falar biblicamente sobre isso, porque a finalidade e o propósito dos dons espirituais são para edificação, para exortação e para consolação da Igreja de Cristo. E como o dom de profecia, se for usado de forma especial para uma pessoa, também ele irá exortar, consolar e edificar essa pessoa no corpo de Cristo Jesus. Mas também o comentarista ele diz: a profecia ela não pode ser usada para desejar uma bênção a uma pessoa, pois não é a finalidade da
profecia. A profecia, ela não foi direcionada da parte de Deus para dar uma bênção a alguém, para você desejar a alguém que está passando por um momento difícil, que você chegue para ela e profetize o que ela está passando na vida, desejando o bem para ela de uma forma profética. Não. O propósito do dom de profecia, o propósito da profecia é edificar, consolar e exortar a pessoa direcionada à mensagem, se ela for realmente da parte de Deus. Nosso comentarista também vai dizer: as Escrituras orientam-nos que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29 a 33, a qual a nossa Bíblia vai dizer: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, meus irmãos, como o comentarista fala, que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Por quê? Porque há mensagens que não vieram da parte de Deus. Aí você pergunta: existe? Existe. Existe mensagens, profecias que são do homem e também pode ser da parte do diabo, a qual também o nosso comentarista irá dar apenas uma citação acerca desse assunto. Mas você pode dizer: mas o dom de profecia não foi dado por Deus e como alguém pode profetizar? Sim, existe no nosso meio algumas que nós chamamos de profetadas, que são elas profecias humanas, profecias vindas da carne, a qual alguém tem o conhecimento da situação de uma pessoa e pode declarar a situação dessa pessoa. E também, como eu já falei, que a profecia ela não pode ser alvo de você desejar uma bênção para a pessoa. Muitas das vezes, pessoas usam esse dom de profecia ou a própria profecia para desejar o bem, sabendo da situação a qual aquela pessoa está passando. E isto está de forma errada. Existem sim essas ocasiões, mas procuremos examinar a profecia, examinar a mensagem, se realmente ela está com base bíblica, se ela faz parte do crivo bíblico, porque se ela for humana ou se for da parte satânica, nós iremos reconhecer e discernir através da palavra de Deus. Nosso comentarista também fala: o dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo exortou a sua busca, recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Os crentes de Coríntio
deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e sua origem, de onde elas procedem, pois elas possuem três fontes distintas: Deus, o homem ou o diabo. É aquilo que eu já vos falei e vos expliquei. Vai existir mensagens vindas realmente da parte de Deus, outras do homem, outras do diabo. Mas se nós julgarmos ela no crivo da palavra de Deus, no crivo da doutrina, no crivo das Santas Escrituras, iremos reconhecer qual é realmente a mensagem da parte de Deus. Mas você pode perguntar, mas a gente deve julgar o profeta? Não, meus irmãos. Deus não manda a Bíblia Sagrada em si, ela não manda que você julgue o profeta. A Bíblia Sagrada, ela ensina que você julgue a profecia. A palavra de Deus diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus capítulo 7 e o versículo 15 vai nos dizer essa palavra. Há falsos profetas no nosso meio, mas que estejamos, como a palavra diz, acautelai-vos, estejamos vigilantes acerca de encontrarmos com alguns falsos profetas. Propósito da profecia. Propósito da profecia, como eu já falei, é a exortação, a edificação e a consolação tanto da igreja quanto da pessoa a qual foi destinada a profecia. Mas alguém pode até perguntar: usar o dom de profecia para guiar a igreja pode? Eu falo para os queridos irmãos que isso não é recomendável, pois a própria Bíblia Sagrada é a profecia por excelência. E essa profecia, qual é a Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, ela própria é o manual da igreja. Ela própria vai ensinar como o homem de Deus, como a igreja de Cristo Jesus deve andar espiritualmente, deve andar materialmente e deve também administrar a Santa Igreja de Cristo Jesus. Aí o irmão também pode perguntar: usar o dom de profecia como oráculo? Meu irmão, muitos hoje em dia ainda estão dessa forma. Se vai fazer alguma coisa, procuram alguém que supostamente diz ter o dom de profecia ou profetiza na igreja. Não é recomendável para os irmãos procurar esses tipos de pessoa, porque, meus irmãos, se nós servirmos a Deus e precisamos consultar acerca de alguma coisa, que consultemos a Deus, aos nossos projetos, os nossos sonhos, nossas viagens, em tudo que nós queremos fazer, que consultemos a Deus e não aos homens, pois o homem pode ser falho, o homem pode falar aquilo que está na sua carne. E, meus irmãos, fazendo isso, você estará não só colocando uma coroa na cabeça desses irmãos, como também
endeusando esses irmãos. E muitas das vezes os irmãos acham isso pouco e ainda cobram de maneira a qual possa lucrar com aquilo que Deus deu, confiou a cada um. E isso está errado. A Bíblia não ensina assim, a doutrina não existe, não ensina assim. Então que possamos, meus irmãos, estar em alerta, vigiar acerca dessas coisas, porque Deus, Ele está vendo tudo. E quando chegar naquele grande dia, nós iremos ser cobrados. Aí é o que a Bíblia diz: Senhor, em teu nome eu profetizei. E qual vai ser o resultado depois disso? É o Senhor olhar para essa pessoa e dizer: você profetizou, mas apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. O dom de profecia pode ser usado também como fonte de doutrina? Não, é completamente errado e contrário à palavra de Deus. A fonte por excelência, que é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Nenhuma profecia pode mudar o que já foi revelado nas Sagradas Escrituras. Então, profecia nenhuma pode ser usada como base doutrinária para a Igreja de Cristo, porque a única profecia por excelência, que é a palavra de Deus, já nos foi revelada. É a santa, sagrada Escritura. E nenhuma profecia pode mudar o que já está revelado a nós através da santa palavra de Deus. Nenhuma profecia. Então ela não pode ser usada como base bíblica de maneira alguma. No segundo tópico, nosso comentarista vai dizer variedades de línguas. O que é o dom de variedades de línguas? É a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende por fins de louvor, oração, transmissão de uma mensagem divina. Nessa palavra, os irmãos já podem entender o que é o dom de variedades de línguas. É uma língua a qual o falante ele não entende, mas através dessa língua, a louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. É por isso que Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele vai falar: se não tiver intérprete, que fale consigo mesmo a Deus. Essa maneira de Paulo falar, fale consigo mesmo a Deus, ele está falando, ore a Deus, louve a Deus, adore a Deus. Mas se Deus for lhe revelado uma mensagem e você falar em mistérios, mas que haja intérprete para que possa interpretar esta mensagem. É isso que Paulo estava dizendo. E o comentarista ele destaca ao dizer que transmissão de uma mensagem divina pode ser uma transmissão de uma mensagem divina. Alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, estes dons são os de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável. Todos os dons espirituais da parte de Deus, eles são necessários para a Igreja de Cristo Jesus, para exortar, consolar e edificá-la. São necessários. Qual a finalidade dos dons de variedades de línguas? É a edificação da vida espiritual do crente.
como Paulo, ele fala que aquele que fala em línguas, em variedades de línguas, ele está edificando a si mesmo. Ele não edifica o irmão que está do lado. Ele não edifica o irmão que está na frente. Ele está edificando a si próprio, pois em mistérios ele está falando com Deus. Em mistérios ele está recebendo aquilo que Deus tem para ele em mistérios. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam e exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. E realmente isso que o comentarista destaca é verdade. É através do Espírito Santo que está nos tocando, nos renovando na presença de Deus diariamente, ao falarmos, nos comunicarmos em mistérios com Deus. O Espírito Santo está nos confortando, nos consolando, nos edificando, mas é só nós mesmos. Não é para nosso irmão, não edifica e também não exorta a igreja. Nosso terceiro tópico vai nos falar interpretação de línguas. Definição desse dom é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Olha, meus irmãos, é necessário que haja variedades de línguas e também é necessário que haja a interpretação de línguas. O dom de profecia, ele pode ser usado individualmente por parte da pessoa, mas variedade e interpretação de línguas tem que andar ambos juntos, porque não adianta só haver variedades de línguas, tem que haver também interpretação de línguas. Ambos têm que andar juntos. Aí você pergunta, mas irmão, na igreja que eu congrego, na igreja a qual eu estou, eu só vejo pessoas falando em mistérios, pessoas falando em línguas, mas eu não vejo ninguém interpretar. Aí aqui está, Paulo também diz que aquele que fala em línguas, ore, para que também possa interpretar. Então é necessário, se não houver interpretação, que este fale em mistérios com Deus e ore pedindo a Deus para que haja interpretação de línguas, não só da parte dele, como também para que o Espírito conceda a outros este dom de interpretação de línguas. E esta é uma habilidade de interpretar no vernáculo, não é interpretar em inglês se você fala português e entende português. Sim, é interpretar essas línguas no próprio vernáculo a qual você está, na onde você está. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27 e 28. A diferença entre o dom de interpretação e o de profecia? Sim. O dom de interpretação de língua necessita de outra pessoa, é o que eu vos falei, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. É por isso que eu disse, o dom de variedade e o dom de interpretação de línguas, ambos têm que andar juntos, porque aquele que fala em variedades de línguas está edificando a si próprio, sim,
mas ele está trazendo uma mensagem da parte de Deus. O dom de interpretação de línguas tem a finalidade de interpretar aquelas línguas, aquela mensagem a qual está sendo transmitida da parte de Deus, e sim edificando a igreja ou a pessoa a qual a mensagem foi destinada. A pessoa a qual foi a destinatária, a igreja a qual foi a destinatária. E assim, a igreja de Cristo, para a honra e a glória de Deus, estará sendo edificada, exortada e consolada. Não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Como eu vos falei, a profecia ela não depende de outro dom. Ela pode ser usada individualmente, a profecia, mas variedade de línguas e interpretação de língua precisam andar juntos. Pode-se acontecer que tenha só variedades de línguas, sim, mas você nunca vai ver interpretação de línguas sem a variedade de línguas. Então ambos têm que estar juntos, ambos têm que andar juntos. E se só houver na sua congregação, na sua igreja, apenas variedade de línguas, ore, peça a Deus, peça a Deus. Rogue ao Pai que Ele lhe dê o dom de interpretação de línguas, para que a igreja em si possa ser edificada. E aqui está, meus irmãos, esta foi a nossa lição de número 5, a qual falamos sobre dom de profecia, dons de variedades de línguas e dons de interpretação de línguas. Quero deixar para os irmãos apenas um trecho desse comentário ao qual o nosso comentarista nos deu. Porém, irmãos, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Precisamos nos mostrar reverente à palavra de Deus, se mostrando, sim, com sabedoria, decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39 e 40. Agindo dessa forma, Deus usará seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Então, meus irmãos, fica aí a mensagem, fica aí também essa dica, a qual vos falei acerca da profecia, a qual vos falei também acerca de variedades de línguas e interpretação de línguas. Tudo seja feito para a honra e para a glória do nome de Deus. Quero agradecer a cada um que tem ficado até o final desse vídeo e que Cristo Jesus